E hoje vamos falar um pouquinho sobre igreja, né? Vamos falar sobre igreja local, é o estudo nosso estudo número 9. E só para relembrar, se você ainda não mandou sua pergunta lá no formulário que está nos nossos grupos da igreja, não deixa de mandar sua pergunta, faça perguntas boas, aquelas perguntas que você sempre teve dúvida e nunca ninguém tirou. Manda lá que o pastor Paulo vai responder todas essas perguntas no mês de janeiro, mês de fevereiro, vai ser muito gostoso. Uma pergunta é, será que Adão teve umbigo? O que você acha? Será que tinha? O pastor Paulo vai responder para a gente, tá bom? Igreja local. Então, igreja local, ela tem um desafio, porque tem duas maneiras que você tem que olhar a igreja, tá? Primeiro, existe a igreja como organismo, e a igreja como organização. A igreja como organismo está se referindo a nós, aos nossos relacionamentos, a nós como pessoas. Como organismo, o Novo Testamento está o tempo todo trabalhando nesse nível. Como organismo, como essas relações, esses nossos relacionamentos, essa nossa interação entre uns e os outros. O modo de viver, o modo de agir, o modo de nos relacionarmos, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento uns com os outros, nosso relacionamento com as pessoas de fora da igreja também. Isso é importante porque você tem que entender que, além de ser um organismo, a igreja é uma organização. Ela precisa, devido à situação que quando o mundo foi aceitando a igreja, se é que eu posso dizer assim, aceitando no sentido de reconhecendo a igreja precisou se tornar uma instituição. Então, sendo bom ou sendo mal, né, talvez a gente podia ter um tempo só para uma discussão só sobre isso. O quanto é benéfico, o quanto é maléfico a igreja ser uma organização. Por quê? Porque como organização precisa ter toda aquela parte que tem a ver com o nosso relacionamento civil. E a igreja ela precisa cumprir essas questões civis. Está dando para entender? Precisa ter estatuto, precisa ter regimento, precisa ter toda a parte que tem a ver com a organização da parte social, a parte civil da igreja. Então, como instituição, a igreja, como organismo, era para ser algo bem mais simples. A igreja ela é olhada do Novo Testamento como uma questão mais simples. A dificuldade é quando começa a ter essa questão de organização. Por quê? Porque tem toda a questão CNPJ, impostos, declaração. A gente, por exemplo, para poder pegar alguém para vir trabalhar aqui na igreja, precisa ter CNPJ. Essa semana eu estava junto com o Gustavo, estava vendo uma pessoa, a gente vai ter que começar a mexer no telhado da igreja. Nós tivemos dois mestres de obra que subiram e olharam e falaram, Rodrigo, precisa trocar o telhado. Não tem conserto, precisa trocar o telhado. Aí eu quis a opinião do senhor que subiu. Eu falei, sobe lá e dá uma olhada, o que você acha? Ele falou, o telhado de vocês está condenado. Já passou da hora de mexer nisso. Só que para ele subir lá tem todo um processo, ele tem que ter pelo menos um MEI, tem que ter um CNPJ, daí ele vai correr atrás para tentar tirar. Eu falei, olha, eu preciso muito, quero muito ficar com você, do seu serviço, mas eu preciso que você tenha isso. Por quê? Porque tem essa questão administrativa que a igreja presta contas como uma entidade civil. Então, o organismo, se a gente pudesse ilustrar dessa seguinte forma, pense num carrinho com rodinhas. O organismo é o carrinho com rodinhas, mas a caixa que está em cima do carrinho é a questão do organismo. O organismo é o que puxa, a organização é o que vai em cima. Ela não depende da organização, mas ela precisa ter, né? Então, quando uma congregação está começando, muitas vezes, por exemplo, as nossas congregações que a gente tem lá no Imbuial, São Mateus, a Igreja da Lagoa da Cruz, Nova Esperança, anos passados, quando a gente começou, ela começa como uma congregação, ou seja, ela usa os documentos que a gente usa. É como se ela fosse uma extensão, uma matriz, a matriz é a sede, né? Uma filial da matriz, se a gente fosse dizer assim. Essa é a maneira como o governo entende. Por isso que precisa declarar tudo que entra, tudo que sai. Porque a ideia é que a igreja não tenha uma entidade sem fins lucrativos. Mas eles estão cada vez mais colocando a igreja, tratando a igreja como uma ONG, uma organização não governamental. E cada vez mais o governo está olhando cada vez mais para as igrejas por causa dos movimentos que tem. Então precisa ter
essas declarações, esses lançamentos, tudo extremamente certinho, para a gente não ter nenhum problema no futuro. Às vezes eles até veem algumas coisas, mas o governo deixa passar 5 ou 6 anos, 7 anos, para depois então chegar e dizer, olha, vocês têm atrasos que vocês precisam cumprir. Esses tempos atrás a gente recebeu uma carta assim. A contadora, por algum lançamento que ela não fez, e aí veio uma carta como é que é? Fazenda, Ministério da Fazenda, Receita Federal. E aí tinha uma taxa para cobrar, e daqueles centavos que tinha, que ela deixou, virou R$4.000. Então, às vezes, eles deixam algumas coisas para subir no montante. Então, esse trabalhar com essa questão organismo e organização é o grande desafio que muitas vezes a gente enfrenta na igreja. Algumas vezes o que acontece é que o missionário, quando ele chega, ele vem no campo, ele não está muito preocupado com essas coisas, ele está preocupado em comprar um terreno, em construir igreja e algumas coisas que precisa, ele faz. E muitas vezes, muitas questões documentacionais ficam para trás. A própria igreja que levou anos para chegar ao ponto, olha, nós estamos hoje com os documentos em dia. Por quê? Porque tem que ir atrás, tem que resolver, tem que descobrir. E às vezes, nem ele... o carro de alguém. Da casa? Às vezes, nem eles sabem direito como resolver algumas questões. Eu lembro quando a gente estava com a Nova Esperança começando, e aí chegava fiscais e falava assim, olha, eu posso resolver isso bem fácil. Eu falei, e aí, como é que a gente faz? Ele falou, olha, eu posso adiantar esse documento para você. Eu falei, como é que faz? A gente podia negociar um valor, eu vou lá e pago eles, e a diferença daí você paga para mim. Ou seja, o que ele estava falando? Tinha todo um interesse por trás. Eu falei, então eu vou ter que ir atrás disso. E aí a gente tinha que dar entrada na prefeitura, a gente conseguia, mas muitas vezes era a média desse tipo de situação. Para regularizar a gente tinha que pagar umas taxas, né? As taxas que o fiscal estava cobrando. Então essas taxas nada mais eram do que a gente ter que concordar com o sistema para poder ter a documentação. Então se você já teve empresa e tem questões que envolvem construção, muitas vezes você se depara com esse contexto por causa do jeito que o nosso país é muitas vezes, né? A natureza do homem. Então, como igreja, é muito importante a gente sempre lembrar dessas duas formas, tanto como organismo como organização. E aqui no Novo Testamento a gente vai ver muito isso tratando dessa questão do organismo da igreja. Olha aí na sua folha. Uma igreja local é um grupo de crentes batizados por imersão, reunidos num local determinado com o propósito de aprender e obedecer aos princípios da palavra de Deus. Então, vários livros que tem sobre igreja, definição de igreja, vai variar entre essas frases aqui. Então, essa é uma definição bem mais simples, para a gente começar a discussão sobre isso. Então, vai variar, definição de igreja varia, alguns vão colocar o propósito da igreja é glorificar Deus. Como? Edificando salvos, evangelizando o mundo. Então essa é uma forma de colocar. Aqui no caso a gente tem uma igreja local, um grupo de crentes. Então essas pessoas que estão ali reunidas, batizadas por imersão, reunidas num determinado local, ou seja, num local definido. Por causa da história, a gente acaba confundindo muito prédio com igreja, né? A gente sempre fala em igreja, pensa no prédio. Mas lembra que no começo da igreja era o quê? Famílias se reunindo em casas. É algo extremamente muito mais simples. Às vezes a gente que, por causa do nossa forma de pensar, de querer sempre uma coisa mais organizada, às vezes a gente acaba perdendo algumas coisas do processo. Fica mais cômodo a gente ter um lugar onde todo mundo pode vir. Mas muitas vezes a gente perdeu durante muito tempo a oportunidade de ter nas casas o contato com as pessoas ao nosso redor, as famílias que estão morando ao redor. E muitas vezes a gente pensa em igreja como grupos de 100, 200 pessoas, quando poderia ser esses grupos que estão se reunindo, muitas vezes que eram famílias que estavam se reunindo. Talvez 15, 20, 25 pessoas que estavam no máximo reunindo em alguns lugares. Como Paulo
vai e começa as igrejas, grupos pequenos que estavam se reunindo, e eles chamam de igreja. Então, como que a gente procura resgatar isso no nosso mundo hoje? Ministério de células, a gente poder ter a nossa igreja espalhada durante a semana, se reunindo nesses núcleos, e quando a gente se reúne juntos para adorar Deus, como família, reunidos naquele momento, quando estamos aqui celebrando ao Senhor, mas ministério acontecendo durante todos os dias, durante a semana, no seu grupo, onde você está inserido, agindo, tendo oportunidade de servir, de liderar, de participar, de se envolver. Por isso tem toda essa dinâmica dentro do ministério de células, de treinar você, de desafiar você, de dar mais capacidade. Muitas vezes na igreja a gente não consegue fazer isso. Você vai ter um grupo limitado de oportunidades ou situações para servir, mas na célula você vai poder estar enganjado, envolvido naquele dia a dia que você tem ali. Então muitas vezes, por causa dessa ideia de vamos construir prédio, a gente acabou perdendo um pouco dessa interação que acontecia muito mais quando você vê no Novo Testamento. Algum comentário até agora? Alguma dúvida? Outra coisa interessante também, muitas vezes a gente pensa em igrejas com alguém, com um pastor que tenha lá toda a capacidade, todo o treinamento. Mas no Novo Testamento, quando você vê líderes que Paulo dá um treinamento muitas vezes intensivo ali para aquelas pessoas que eles reconhecem o dom, a capacidade, e ele vai embora. Às vezes eu fico assustado com Paulo, os lugares que ele ficou mais tempo é Éfeso e primeiro em Corinto. E eram lugares extremamente difíceis, se você olhar pelas cartas quando Paulo escreve. Mas em geral ele ficava algumas semanas. E ele já estabelecia líderes e falava, agora vocês cuidem aí, Deus abençoe vocês e bola para frente. Porque talvez às vezes a gente minimiza muito a ação de Deus, a interação de Deus no cuidado dele e da igreja dele. A gente fica tão preocupado com certas coisas que a gente fica tentando proteger a igreja de coisas que muitas vezes Deus é que está cuidando. A gente não protege de nada, na verdade. Às vezes talvez até atrapalha, até intoxica mais a igreja do que a gente deveria deixar ela mais organizada do jeito como Deus gostaria que fosse. Mais simples os relacionamentos, mais práticos, mais relevantes, quando muitas vezes a gente vem com toda aquela institucionalização da igreja, toda aquela ordem que precisa ter, quando poderia ser algo muito mais simples, muito mais tranquilo. Continuando aí na nossa folha, então, letra A, o governo da igreja local. Então, nota aí, é um governo congregacional. Por que esse termo é tão importante? Algumas vezes, pessoas pensam que a igreja é uma democracia, que ela é o povo dirigido, o próprio povo, né, o governo de todos. Mas realmente não é um governo democrático. Ele é um governo que ele se estabelece debaixo da autoridade da palavra de Deus. Existem parâmetros para o modo como a igreja vai agir. E aí a gente usa esse termo aqui, congregacional. Nós tomamos decisões juntas, mas sempre debaixo da autoridade dos líderes que Deus colocou e da palavra dele. Em primeiro lugar a palavra e depois dos líderes. Né? Com sabedoria, com discernimento. Temos liberdade para expressar nossas opiniões, mas quando nós tomamos uma decisão, nós vamos juntos para aquele caminho. A ideia não é dividir a igreja nas situações, mas juntos, uma decisão tomada, nós vamos juntos. Eu lembro uma vez, estava trabalhando com um pastor, e aí tinha uma decisão que tinha que ser feita, e a igreja tomou uma decisão contrária daquilo que ele estava dizendo. Depois, conversando, falei, e aí, você ficou muito triste com essa decisão? E eu achei muito interessante a atitude dele. Ele disse, não, está tudo bem, eu estou feliz com o que a igreja decidiu. Ou seja, a importância é que juntos nós estamos tomando decisões. Às vezes, e não estamos falando de pecados, estamos falando de decisões do dia a dia, da vida da igreja. Que cor que nós vamos pintar o prédio, que cor vai ser o piso. Então, às vezes, são decisões que talvez tenham o meu gosto pessoal e tenham o seu gosto, mas no final, se nós juntos tomamos essa decisão, então essa é o melhor, não tem problema com o tipo de cor, o tipo de ação que foi feita. Nós temos essa liberdade, mas o que é mais importante é que nós mantemos unidos, nos mantemos juntos, com a mesma força, com o mesmo ânimo, mesmo que às vezes não é o que eu gostaria que fosse. Olha que interessante, Atos 15, versículos 12, 22 e 25, diz assim, as decisões referentes à igreja devem ser tomadas por todos os membros da igreja,
reunidos para este fim. Então essas decisões devem ser tomadas, as decisões que nós tomamos, propósito de tomarmos juntos elas. Perguntas? Tem alguma dúvida até agora? Comentário? Agora, aqui precisa ter bom senso, tá bom, gente? Não é toda decisão que vem para a igreja. Tem muita coisa que a gente tem que tomar decisão que é do dia a dia da vida da igreja. Por exemplo, precisa trocar o filtro. Tem que trocar, consertar, fazer a manutenção dos extintores. Comprar material. Então, essas decisões a gente não vem cada vez para a sessão e olha, vamos votar se a gente pode trocar os extintores. Quando a igreja é pequena, às vezes até funciona. Eu lembro quando a nossa igreja, anos passados, logo que o pastor Paulo chegou aqui, era uma época nova. Meu primeiro ano no seminário, eu usei uma máquina Olivetti Lettera, que é a manual. Os bons alunos, alunos bons mesmo, chegavam com a máquina de escrever deles. Essa Olivetti era uma maquininha numa maleta que você digitava, não, você datilografava nela. E aí tivemos a decisão para comprar um computador. Adivinha o que aconteceu? Uma sessão para decidir se a gente comprava um computador. E, gente, acho que foi uma das sessões mais longas que eu já participei aqui na igreja. O pastor Paulo trouxe o orçamento, era um Itautec, e pense numa sessão demorada para saber, será que a gente compra um computador ou não? Será que a gente precisa de um computador ou não? E aí a gente tinha até ganhado um 286, não sei se você sabe o que é isso. 286 era a primeira coisa que você carregava e chamava de computador. E era legal porque a gente conseguia fazer banner com ela. Banner era você imprimia na matricial, que era uma impressora, aquela que tem a fita. Tem que ficar explicando tudo que eu vou falar agora, né? E aí fazia aquelas letras e a gente pintava e colava nas paredes, aquela era a sensação do momento, era a coisa mais top que tinha. Que antes você tinha que recortar as letras e colar, né? Então a gente tinha aquele banner, lembro quantas noites passava pintando aquilo para a gente colar aqui na igreja. E aí eu ganhei esse computador, porque daí a igreja decidiu comprar um computador, e como eu estava no seminário, não sei como é que foi, eu sei que esse computador veio para mim, esse 286. Aí pensa... acho que a igreja comprou um 386 e o 286 veio para mim. E aí eu cheguei no seminário, e adivinha o que aconteceu no seminário? Tinha uma reunião para decidir se aumentavam a minha mensalidade por causa da conta de luz que ia vir maior por causa do 286. Você vê que ninguém sabia o que era computador, o resumo é esse, ninguém sabia direito o que era. Até os missionários, eles não tinham computador ainda. Era uma coisa extremamente nova, né? Mas tudo isso para mostrar para você que é um processo. A igreja muitas vezes está dentro do processo da vida social, da vida do mundo. Eu estou falando coisas para você que parece tão simplório, mas naquele momento era uma coisa tão importante. Para você ver como a igreja ela vai também, como organismo, ela também vai, ela é produto do tempo em que ela está. Então a gente precisa ficar com a mente sempre ligada, para a gente não começar a se tornar saudosista. E aquela igreja. Eu lembro com o Júnior, coitado do Júnior, a gente tinha bons momentos de discussão, mas o coração dele sempre, ele falava assim, quando tinha dias difíceis na igreja, era aqui ou lá na Nova Esperança, que a gente estava trabalhando, ele, se fosse lá no prédio, lá naquela igreja de madeira, que a igreja, o começo da igreja foi uma casa que tinha aqui do ladinho, e era ali que era realizados os cultos. Então as coisas eram mais simples, a igreja era mais simples, poucas pessoas, todo mundo novo convertido. Com certeza era mais gostoso, aquele relacionamento e tudo. Só que a igreja foi mudando, as pessoas vão mudando, nós vamos mudando, o tempo vai mudando. Então se você não se ficar atento para isso, nós nos começamos a tornar aquelas pessoas ranzinzas que não gostam de mudanças. Mas a próxima geração, ela não está vendo a coisa desse jeito. E o evangelho, ele sempre é relevante. O evangelho não muda, mas ele precisa atingir uma linguagem que as pessoas vão conseguir compreender. Porque senão não faz sentido, não correlaciona com a vida delas. Não se torna relevante para as necessidades delas. Tá fazendo sentido para você? Então, quando estou falando sobre igreja, gente, não é somente
texto após texto e situações. Ela é uma coisa viva. A igreja, ela é um organismo que tem vida, e essa vida processa de formas diferentes, como um corpo é diferente do outro. Vai ter igrejas irmãs nossas, mas vai ter práticas diferentes, e tem liberdade para isso, não tem problema. Se não é pecado, então tem liberdade, e talvez essa é a grande dificuldade que a gente tem. A liberdade é muito grande, entende? Ela não é limitada a pequenas coisas, não. Deus está dizendo, olha, é como você ir para não sei se você já foi a um buffet de sorvete, e tem todos aqueles sabores, e você pode experimentar o que você gosta mais, não tem problema. Talvez você vai ficar mais num sabor, eu vou ficar mais em outro, outra pessoa vai gostar de outro sabor que você, eu não quero esse tipo de sorvete, me dá enjoo. Eu sempre gosto muito de milho verde. Tem mais alguém que gosta de milho verde? Ok, tem um crente lá em cima. E tem pessoas que olharam para mim e falaram assim, não existe isso, isso é horrível, milho verde, isso não existe sorvete disso. Mas tem liberdade, está dando para entender? A mesma coisa na vida da igreja, vai ter práticas diferentes, outras práticas, mas tudo bem, tem liberdade, dá para respeitar, dá para amar aquelas pessoas, porque é isso que é o ponto mais importante. Olhando aí na sua folha, letra B, os oficiais da igreja local. A igreja possui somente 2 oficiais determinados pelas Escrituras. Então, primeiro, os pastores, conforme Efésios 4:1, que tem vários títulos, tem vários nomes aí, várias nomenclaturas. Por exemplo, em Efésios 4:11 também é chamado de mestres. Mestres, se você quer preencher aí. Hebreus 13:7, guias. Atos 20:17, presbíteros ou ancião. Se você tem que apertar aí, talvez, para escrever, né? Presbítero, ancião. E Filipenses 1:1, bispo. Então vamos olhar essas referências rapidinho, só para a gente aproveitar. Efésios 4:11, quem pode pegar? Efésios 4:11, um voluntário ou voluntária. Efésios 4:11, ok? Obrigado, Antônio. Hebreus 13:7, de Atos 20:17. Eu vou pegar esse texto de Atos porque ele é bem interessante, ele aparece em quase todos esses termos, tá? E Filipenses 1:1, quem pode pegar? Filipenses 1:1, Nick. Beleza, então vamos lá. Efésios 4:11. Ok, então nota aí que esse termo, né, pastores e mestres, alguns entendem que a palavra que junta ali pastores e, esse e, também pode ser traduzido por também, pastores e também mestres. A ideia é que todo pastor deve ser um bom professor. Com certeza alguns vão ter um dom de ensino muito maior, mas a ideia é que todo pastor tem que ter condições de ensinar, porque se ele não consegue ensinar, como é que ele vai ser pastor, né? Você precisa ter o mínimo de condição de poder ajudar a pessoa a compreender aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser obedecido. É parte do processo, você ser o pastor, você alimentar as ovelhas. Como é que um pastor vai guiar para um lugar que ele não consegue ir? Né? Como é que ele vai dar direção para um grupo de pessoas se ele não consegue explicar aquilo que Deus está dizendo para ser feito? Então, por isso, a ideia de que pastor e mestre não é pastor e o mestre uma outra pessoa. Mas a ideia é que o pastor tem condições de dar um ensinamento. Tudo bem? Mas também não tem problema. Se você dizer, não, pastor é uma coisa e mestre é outra, tudo bem. Mas a ideia é que ser pastor tem condições de dar um ensino. Próximo texto ali, Hebreus 13:7. Ok? Então você vê aí esse termo, né, os guias. Realmente eu não gosto muito dessa expressão, acho que nunca vi ninguém usando, chamando um pastor de guia. Eu acho meio, talvez é uma expressão que está na Bíblia, mas eu não sei. Não tenho muita, a ideia de dar direção, né, mas acho que eu nunca vi ninguém chegar e falar assim, você guia, meu guia, não sei.
mas é um termo que tem aí na Bíblia, né? Ele fala que a importância aí é obedecer aquele que está dirigindo a sua vida, que está dando direção para ela, o guia. Vou pular para Filipenses 1:1, depois a gente vai ver juntos Atos. Filipenses 1:1. Ok? Então aí o termo bispo, né? Bispo e diácono. E olha Atos 20. Atos 20 é bem interessante, dá para a gente ir junto para lá se você está com a sua Bíblia aí no celular. Atos 20, olha comigo o versículo 17. Atos 20, versículo 17. O contexto aqui é o apóstolo Paulo começou a igreja de Éfeso, deu atenção para esses irmãos e agora ele está dando tchau para eles. De Mileto mandou Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, Paulo está lá, manda chamar os presbíteros da igreja. Então, temos o primeiro título, certo? E aí vamos pular para o versículo 28. Ele vai dando o que ele tem para dizer, mas ele dá uma série de passos que ele quer que esses presbíteros façam. E aí ele chega no versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Qual que é a expressão que aparece aí? Bispos. Então nota, ele começou o texto chamando os presbíteros. E agora ele fala para eles, olha, vocês precisam cuidar do rebanho, né, sobre quem o Espírito Santo colocou vocês, e constituiu vocês bispos. Nota que ele usa outro termo, mas é o mesmo grupo de pessoas. Aí ele diz, para o quê? Pastorear, né? A igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então nota os termos, né? Ele usa as mesmas expressões, né? A ideia de presbítero, bispo e pastorear, ele usa dentro da mesma ideia, é o mesmo grupo de pessoas. Palavras diferentes, eu acredito que são maneiras de você olhar o mesmo papel que a pessoa está fazendo, a mesma função, de aspectos diferentes, questões administrativas, né, questões relacionadas ao povo, ao relacionamento com as pessoas, a direção da vida delas, e também esse cuidado que envolve até mesmo essa ideia de, quando ele coloca aqui a ideia de, vai chegar lobos no meio, vocês precisam cuidar desse povo, vocês precisam ser atentos, para que eles não venham a sofrer os ataques que o inimigo apresenta, né, o ensino errado. Alguma dúvida até agora sobre essa ideia dos pastores? Algum comentário? Ok. E aí? Pergunte para o pastor, mês de janeiro e fevereiro. Estou brincando. Sim. Ok, eu vou dar minha resposta de um jeito bem simples, depois o pastor Paulo complementa com o que acho que é importante lembrar das coisas. Esses termos, eles eram intercambiáveis, você nota como Paulo usa eles, não tem distinção de mais poder ou menos poder. Com o tempo, geralmente, começou a se chamar mais bispo o pastor da igreja principal, a primeira igreja, a igreja maior que tinha na região. Por exemplo, alguns bispos quem estava na igreja de Jerusalém, quem estava na igreja de Roma, alguns irmãos que estavam nas igrejas do Egito, naquelas cidades mais importantes que tinham, as capitais, os lugares principais. Então, isso aparece nos livros também. Você tem alguns desses personagens sendo chamados de bispos. Mas talvez nunca foi porque eles tinham um papel maior, mas por causa da posição onde eles estavam, aquela responsabilidade que eles tinham com essas outras igrejas menores da região. Quando a igreja, no começo aí, a igreja ela é perseguida, até o ano 100, ano 300, ali a igreja está sendo perseguida, ela não era uma instituição aceita, era considerada uma seita, até o contrário, porque havia uma questão, religião e cidadania era uma coisa só.
Então, para você poder ser um cidadão, você tinha que seguir a religião que era a religião do Estado. O César, o imperador, ele era considerado um deus. E você precisava prestar adoração pelo menos uma vez no ano, tinha um dia que você precisava prestar adoração a César. E aí quando chegava nos cristãos, o que acontecia? O que você acha que acontecia? Era onde entornava o caldo. Porque os cristãos falavam, eu não posso fazer isso. Eu só tenho uma pessoa que eu adoro, que é Deus. E aí surge essa expressão, cruz ou credo? Você faz a declaração, o credo é a confissão de que César, e era coisa simples. Era só chegar diante do governador, do responsável e dizer, César é Deus. Essa era a declaração, o credo. Ou, se você não faz isso, você vai enfrentar a cruz. Nisso, muita gente acabou morrendo, muitos cristãos morreram. Foram jogados aos leões, toda aquela coisa. E você tem a era dos mártires, que até o ano 100, que a coisa é bem tensa. Quando chegou o ano 300, e aí os cristãos começam para ir crescendo cada vez mais, e alguns escrevem até que quanto mais você matava cristão, mais eles se multiplicavam, porque a fé desse pessoal era muito contagiante. Você vê pessoas morrendo por uma verdade que eles acreditavam mesmo, que esse Messias chamado Cristo era o Salvador. E as pessoas queriam entender isso, queriam compreender o que é isso, vendo o testemunho de vida dessas pessoas. Até a palavra mártir significa testemunha. O martúrios, os testemunhas, as testemunhas testemunhavam do quê? De Cristo. Quando Constantino aceita Jesus Cristo, que é um imperador no ano 300 e pouco, ele institucionaliza a igreja. A mentalidade, aí você precisa entender, até aqui a igreja ela é uma instituição que ela está fora. Ela é um grupo de pessoas que está lá vivendo, mas ela está relegada a outro nível da sociedade. Ela não é aceita pela sociedade. Agora o imperador se converte. O que você acha que acontece com todo mundo que está embaixo do imperador? Quem é a pessoa que vai dizer, olha, o imperador não concorda com você, eu acho que isso está errado. Não, você tem a progressão, um monte de gente vai se convertendo também. Existe uma grande discussão se Constantino realmente era salvo ou não. Se ele era só um político ou não, porque ele era um homem extremamente inteligente e foi uma forma de trazer esse grupo de pessoas tão grande para o lado dele, se convertendo. Então existe essa discussão, é bem interessante para ver isso na história. Mas querendo ou não, o que Constantino faz quando ele então pega a igreja? Ele quer organizar ela da maneira como era organizado o quê? O exército romano. E ele precisa estabelecer então todo o processo que tem existe dentro de um exército. Você tem o general maior, você tem os outros grupos e vai. E aí o que ele faz? Aí que ele cria o Papa, e aí vem, cada grupo vai colocando os seus. O pastor também era chamado de Papa no começo da igreja. A ideia de pai, né? A palavra em latim, o pai. A ideia do pastor como alguém que cuidava das pessoas. Só que ela tomou outra nomenclatura depois disso. Passou para ser uma outra coisa. E com o crescimento do poder que essa pessoa tinha, começou para unificar cada vez mais esse poder e aí estabelecer em cada região os seus líderes. Aí veio o arcebispo, o bispo, e cuidando de cada grupo. Se você olhar um organograma, você pode colocar no Google depois, o organograma da Igreja Católica, você vai ver a maneira como é organizado. Cada grupo, sobre que grupo você vai ter a sede, a arquidiocese, e cada grupo menor, e você tem os padres, que são os pais, nos lugares, nas regiões menores, né? Pode ver, você tem até na igreja, por exemplo, na cidade, o que você tem lá no centro? Da Tiradentes. Oi? Catedral. Então, o padre que está lá, ele tem autoridade sobre todos os outros da cidade inteira. E ele presta contas, relatório disso para o grupo de cima, e aí vai. E aí tem do Brasil. Tem o bispo, né? E daí tem o arcebispo, que é o fulano de tal, e aí vai. Então, por que a gente não adota isso?
Porque a gente não quer cair, muitas vezes a gente vai o extremo para fugir desse tipo de comparação, ou esse tipo de institucionalização da igreja. Embora, às vezes, como seres humanos, tem sempre alguns que querem ser assim. Tem vertentes dentro das igrejas, de grupos de igrejas que ainda seguem algo assim. Talvez eles não vão usar os termos bispo e presbítero, mas eles vão ter o pastor principal, o pastor sênior. Vai ter, por exemplo, a primeira igreja batista regular não, é a primeira igreja batista do Batel. O pastor tem autoridade sobre as congregações, as igrejas e congregações que declinam dela. Então ele tem autoridade até para mudar e colocar outros pastores nessas congregações, fazer as alterações que precisa. E ele presta relatório para um grupo maior. Meu primo é pastor na convenção. Eu falei congregação, não, é convenção batista. E sempre no final do ano, quando a gente tem os encontros de família, é tempo de discussão. Aí tem um primo meu que é quadrangular, tem outro primo que é presbiteriano, e tudo é pastor. Pastor presbiteriano não é pastor, mas ele é presbítero. Aí tem o meu outro primo que é esse primo, e aí vai. Então a gente senta e coitado de mim, gente, não é para falar, mas eu não sei por que uns anos anteriores eu falei, por que vocês se unem contra mim? Eu amo vocês em Cristo. Mas tem essa discussão, eles falam, por exemplo, esse meu primo falou, por que você vai confiar decisões da igreja para o irmão que é pedreiro, para o irmão que é bombeiro? Porque ele está falando da ideia desse grupo de pastores toma a decisão pela igreja local. Que não é sábio você deixar membros que não têm um treinamento, que são leigos, tomar decisões pela igreja, porque eles não vão saber administrar. É melhor que venha a administração de cima. E eu falei para ele, o que você acha que é melhor? Um grupo de pessoas que está se reunindo, que sabe das suas necessidades, sabe do que eles precisam, tomar as decisões para o melhor deles, do grupo, ou alguém vir de fora que não sabe nada do que está acontecendo e tomar uma decisão, sem nem saber a história, sem compreender o contexto do que eles estão vivendo e tudo. Então, querendo mostrar, com certeza, tem muito mais vantagens você ter um grupo que tem o dinheiro e diz, quanto você precisa para trabalhar lá no Imbuial, por exemplo, vamos pegar o pastor Carlinhos. Quanto você precisa? Ele fala, eu preciso de 10 mil reais. Beleza, a gente paga e você faz o seu trabalho. Só que não tem relação nenhuma. O dia que a gente não gostar do pastor Carlinhos, a gente tira, manda outra pessoa e paga 15 mil. Mas e o povo de lá, e a situação deles, e o processo de entendimento deles? Então, a vantagem de ter a força que tem quando o grupo é unido assim. Só que qual que é a dificuldade? Você começa para desrespeitar o texto quando você fica tomando decisões quando é a igreja local que precisa tomar, é aqueles irmãos que precisam tomar. Tá dando para entender um pouquinho? Então eu acho que tem um pouco de todo esse contexto histórico para responder essa pergunta que o pastor levantou. O que você está pensando? Fala. Principal? Sênior.
Então, de novo, a ideia, nós buscamos seguir a igreja neotestamentária, Novo Testamento, organismo. E quando você vê a dificuldade, porque eu falei da questão de organização, porque quando você começa a pensar só em termos de organização, aí você precisa ter todo esse aparato aí de ancião e apóstolo, e eu vejo mais a questão de poder, a ideia de poder. Dinheiro vai ser consequência, mas dele ter o poder, né, desse controle, essa autoridade. Todo mundo, e você pode até notar, até o jeito de falar desses pastores, a maneira, eles são muito iguais, né, muito idêntico assim. Eles copiam até o trejeito do líder, acaba sendo colocado. Por quê? Porque eles não têm liberdade para expressar, né? E o próximo aí na nossa folha, nota como os títulos diferem, se referem à mesma pessoa, o pastor. Então aqui eu acabei de colocar os textos, né, que a gente acabou de ler. 1 Pedro 5, de 1 a 4, o apóstolo Pedro pede para que os presbíteros, aí ó, assim como ele, pastoreai o rebanho de Deus. Pastoreai. Atos 20, 28, o apóstolo Paulo diz que pastorear ou apacentar a igreja de Deus é uma função de um bispo. A gente acabou de ver Atos 20, 28, né? A palavra-chave é bispo. E Tito 1, de 5 a 9, Paulo pede a Tito que constitua presbíteros qualificados nas cidades, e no verso 7 os chama de bispos. Então a palavra aí é presbítero. Então esse é o primeiro oficial. O segundo oficial, virando a folha aí, número 2, diácono. Filipenses 1 e 1. Atos 6, de 1 a 6, é o texto que nos conta a história de como é que esse grupo surgiu. Então tem um paralelo muito grande com essa ideia. Você vê no Antigo Testamento, por exemplo, Moisés precisava liderar, tinha um grupo grande, e aí o sogro dele dá a orientação: olha, você precisa constituir líderes para poder ajudar no trabalho do povo. E aí, nós temos então essa eleição no começo da história da igreja, em Atos 6, mostrando o surgimento desse grupo de diáconos, que nada mais são do que servo. A palavra diácono é servo. É simples, era algo simples. É a gente que deu valor maior para a palavra diácono, que não tinha no conceito do Novo Testamento, entendeu? A gente é que acabou empoderando essa posição. Na verdade eram irmãos. Muitas vezes quando você está servindo aqui na igreja, você está fazendo a mesma função de um diácono, naquilo que você faz. Quando o Antônio me ajuda com os cálices, colocar, tirar, cada um de vocês, André, o Lien, seu Jura, quando vocês estão fazendo esses serviços da igreja, nada mais é do que serviço, é um serviço de diaconia. Então, essa é a ideia, eram pessoas que estavam cuidando das questões materiais, das questões administrativas da vida da igreja. Olha lá, ó, a igreja elegeu homens para servir as mesas. E lembra que no começo a ceia não era um cálicezinho e um pãozinho, né? Era praticamente uma janta, e havia um determinado momento que eles paravam e celebravam a ceia do Senhor. Mas era uma janta mesmo. E depois, com o tempo, essa é uma coisa que a gente foi alterando com a história, e justamente para não cair no erro lá de 1 Coríntios 11 e 12, quando eles estavam se reunindo e perdeu o propósito, virou outra coisa. O apóstolo Paulo tem que até orientar eles, falando: quem tem fome, come em casa. Porque o objetivo da ceia não era matar fome, né? Era celebrar aquele memorial de que Cristo morreu e derramou sua vida por nós. E aí ele dá toda aquela orientação sobre o que tem que ser feito, né? Olha aí na sua folha, as ordenanças da igreja local. As ordenanças são mandamentos que Cristo deixou para a igreja local e devem ser praticados por seus membros. Então nós temos duas ordenanças. Consegue lembrar quais são? Batismo e ceia. Então ordenanças por quê? Porque é uma coisa que Cristo colocou para que a gente realize, né? O batismo, ele simboliza, ele representa essa identificação com Cristo. E a ceia é aquela realização que nós fazemos a cada mês, de tempos em tempos, para nos ajudar, um memorial, para lembrar do que Cristo fez, né? Beleza? Alguma pergunta até agora? Pergunta, dúvida?
Ok, uma vez alguém me perguntou, alguém falou assim, mas e o líder de célula? Vou aproveitar que já que tem aqui, né? Por que não tem pastor, diácono e líder de célula? De novo, nós temos aqui o processo. A ideia é, de novo, é alguém que está servindo. Da mesma forma, por exemplo, por que nós temos secretária de escola dominical? Será que porque não tem o termo secretário de escola dominical a gente não vai ter? Por que a gente tem diretor de patrimônio? Não tem na Bíblia, então não podemos ter. Tá dando para entender? São questões que às vezes a gente fica forçando o texto, né? Essa pessoa que perguntou isso, o líder de célula, depois de explicar isso, ele falou, para mim o líder de célula é um personagem apócrifo. Aí eu falei, puxa, a dificuldade de ser pastor é que a gente fica criando situações, né? O que ele está querendo dizer? É uma figura falsa na igreja. Por quê? Porque ela não consta no Novo Testamento. A gente está dando liderança para uma pessoa, autoridade para uma pessoa que não tem base. Mas isso faz bom senso? O que você acha? Porque não tem o termo diácono, então? Eu falei, beleza. Eu falei para ele, então, brincando. Eu falei, beleza, vamos então, já que líder de célula é um termo que te deixa preocupado, o que você acha? Você teria problema em eleger essas mesmas pessoas realizando um culto e que eles fossem colocados como diáconos? Ele, não, diácono não, porque diácono está na Bíblia. Eu falei, e daí, o que muda? Você deu o termo, e aí? O que muda na prática dessas pessoas? Eu só estou querendo mostrar, às vezes a gente é incoerente, né? Fica brigando por uma coisa que na prática não muda, não está mudando nada. Então, faz muito mais senso você ter o termo líder de célula, talvez até, eu fico pensando, porque a palavra diácono era o termo que eles tinham no dia a dia, gente, essa é a ideia. Então, na verdade, essa pessoa está colocando muito mais peso no termo diácono, de um sentido errado, do que o sentido que era do dia a dia. Ele era um líder da igreja, era um líder no grupo, e era isso que eles estavam vendo, pastor. De novo, você nota como é essa tensão entre organismo e organização? Porque quando você vê como organização, é simples. O problema é quando a gente começa como organismo, é simples. Quando começa a organização é onde a gente tem as dificuldades. Porque é onde a gente começa a ter essas tensões. Vamos ter que ter um estatuto e temos que colocar que tem os líderes, que são pastores e diáconos. E precisamos de tesoureiro. Tesoureiro também não está na Bíblia. Você vê que o exemplo de tesoureiro não foi uma coisa boa que está lá. Então, porque Judas foi tesoureiro não é uma coisa boa, então não vamos ter tesoureiro.
Tá vendo? Não faz senso. Por quê? Organismo, organização. Entendeu? Então, de novo, estou querendo mostrar o que com isso? Por que estamos tendo essa discussão? Eu quero mostrar para você que quando a pessoa diz, um líder de célula não pode ter um líder de célula porque isso não é uma coisa que está na Bíblia, é o contrário. Quando você então teria que simplesmente dizer, nós não podemos ter a igreja como organização. Então você vai ter que ficar à margem da lei. Está dando para entender? É muito mais errado você fazer o contrário do que você fazer do jeito que a gente está falando. Então, só que as pessoas às vezes não pegam isso, né? Você quer falar, Lara? Estava levantando a mão? Você queria falar alguma coisa? É que eu vi você fazendo assim. Não, estava só... Beleza. Olha aí, a missão da igreja local. Então, quais são algumas coisas que a igreja deve fazer? Rapidinho para a gente encerrar aqui. Tem 6 coisas que foram listadas. Primeira coisa, dar testemunho da verdade. Verdade que é o Evangelho, palavra de Deus, o que é justo, o que é correto, o que é bíblico. Então, testemunhar da verdade. Próxima lá, tomar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Efésios 4, 11 e 12. Aperfeiçoar ou equipar os seus membros. Equipar. Mateus 18, corrigir seus membros. Corrigir. Número 5, pregar o evangelho por todo o mundo. E número 6, dar glória a Deus. Ou seja, honrar a Deus, né? Honrar o Senhor. Então, de novo, a palavra-chave é verdade, sabedoria, equipar, corrigir, evangelho e glória. E aqui os requisitos, se você ainda não é membro da nossa igreja, só para você entender aí o processo, está vendo que tem as afirmações ali. Então, primeiro, ter certeza da sua salvação. Como é que uma pessoa vai poder ser membro se ela não sabe que ela é salva, né? Ela precisa compreender e poder testemunhar disso. Ter sido batizado por imersão, é a maneira como a gente entende que a Escritura coloca, né? Imersão é todo o corpo debaixo da água. Número 3, ter completado um dos cursos de doutrinas básicas oferecidos pela PIBRC, seja alicerces da fé ou discipulado, ou seja, você acabou de terminar o alicerce da fé, então você já preencheu esse requisito aqui, né? No próximo domingo vamos dar o último estudo. Número 4, completar o curso de novos membros, que a gente acabou de ter aí, que o pastor estava ministrando, né? Vocês estavam participando, alguns de vocês já. E número 5, concordar com o pacto da PIBRC, que é aquele pacto que tem aquelas 4 coisas, 4 áreas, e aí cada uma das áreas tem afirmações, e você vai ver que todas elas têm versículos bíblicos, e a ideia é fortalecer. O pacto é o quê? Compromisso que a gente toma juntos, um compromisso de juntos nós vamos lutar por essas coisas. Então essa é a ideia desse pacto, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nosso tempo já foi, obrigado pelo seu carinho e paciência. Semana que vem vamos falar sobre a volta de Cristo. Se Cristo não voltar, a gente vai estar aqui. Vai ser bem gostoso para a gente ver esse ensinamento da Escritura. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse tempo juntos, em que pudemos estudar a sua palavra e compreender um pouquinho sobre o que é a igreja, como que ela funciona, à luz daquilo que o Senhor nos coloca, nesse tempo que tivemos aqui tão curto, mas ainda assim bem necessário. Acredito que é bem proveitoso para entender como que o Senhor nos coloca nesse lugar onde nós estamos e como nós devemos interagir uns com os outros, nossas relações entre nós e também com o Senhor. Nos abençoa, Deus, para que nossa igreja possa crescer como família e, entendendo isso, poder desenvolver ainda mais nosso relacionamento com o Senhor também. Te louvamos agradecidos por esse tempo juntos. Abençoa agora todo o nosso culto que vamos ter, a apresentação dos irmãos, que cada um possa lembrar o que vai dizer, o que vai interpretar, as músicas que vão ser cantadas, que tudo seja feito de uma forma que honre o Senhor e que pessoas que ainda não têm o Senhor como Salvador
nossos convidados que vão estar participando hoje à noite possam entender de um modo bem claro o Evangelho. Te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém.